Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Espero que vocês estejam bem, que a casa de vocês esteja em paz. E oro para que essa noite seja especial. Na verdade, oro para que esse tempo seja especial. Esteja você acompanhando a gente agora, na segunda-feira, às 19 horas. Esteja você acompanhando em qualquer dia, em qualquer momento. Que a paz de Jesus seja sobre você e sobre a sua casa. Eu quero convidar vocês para lerem comigo a carta de Tiago. Esse é o nosso texto, tem sido já há algumas semanas, no capítulo de número 4. Eu leio do verso 1 ao verso 12 e diz assim o texto sagrado, olha só. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? Palavras de Tiago, apóstolo da igreja, irmão de Jesus, um grande líder que nos deixou esse pequeno tratado, mas cheio de preciosidades. Se você tem caminhado com a gente semana após semana nessa peregrinação pela carta de Tiago, eu imagino que você esteja conseguindo perceber a profundidade que há nessa carta curta, mas cheia de lições muito poderosas para fomentarem na gente uma cultura nova de religiosidade, de fé, de espiritualidade. Aqui no capítulo 4, do verso 1 ao verso 12, Tiago trata de alguns dilemas ainda muito relacionais. Tiago começa tratando do problema das guerras que nós experimentamos nas nossas relações intra-humanas e depois ele passa pelos conflitos que cada um experimenta dentro de si. Ele avança para essa luta que nós vivemos em nos sujeitarmos a Deus ou cedermos às tentações do diabo, e ele termina falando sobre o perigo de nós nos estabelecermos como juízes do nosso próximo. Então vamos lá, do início. Ele começa o capítulo 4 fazendo uma pergunta. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Eu não sei se você percebe, mas Tiago responde a primeira pergunta com uma segunda pergunta, na qual ele desloca o foco da nossa atenção dos conflitos externos para os dilemas internos. Olha só o movimento que ele faz, porque ele é muito interessante. Ele diz assim, eu vou repetir: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? De onde vêm esses dilemas que há entre nós, nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos entre povos, entre grupos, entre sociedades, entre nações, as guerras que há entre nós, de onde elas vêm? E ele responde fazendo outra pergunta. Será que elas não vêm dos conflitos e das cobiças e dos desejos e das paixões que guerreiam dentro de nós? Mais do que uma pergunta, Tiago está aqui apontando um caminho para a gente perceber como as coisas funcionam na vida. E como as coisas funcionam na vida? As coisas, quer as boas, quer as ruins,
funcionam na vida a partir desse movimento que vai de dentro para fora. Jesus disse isso certa vez quando conversava com alguns dos seus acusadores que não conseguiam compreender o fato de que os seus discípulos descumpriam alguns rituais de purificação antes das refeições. A resposta de Jesus àquela altura foi: vocês não sabem que é o que vem de dentro que contamina o homem e não o que vem de fora? Jesus não estava ali desmerecendo os rituais de purificação, mas mostrando que, na verdade, mais preocupante do que cuidarmos das coisas externas é darmos atenção às coisas internas, porque essas sim afetam o exterior. Aqui Tiago está seguindo exatamente a mesma lógica e fazendo a gente perceber que os conflitos que nós vivemos nas nossas relações, eles geralmente nascem no interior do nosso ser. Os nossos desejos, os desejos humanos, eles estão na gênese dos conflitos que nós vivenciamos. Razão pela qual, diria Tiago, como ato contínuo, é fundamental que nós cuidemos das coisas que nós desejamos, das coisas que nós cobiçamos, dos desejos que nós nutrimos. Nesse sentido, é importante voltar para um texto para o qual eu tenho voltado corriqueiramente em muitas das minhas falas. Um texto que está lá no livro do Gênesis, nos seus primeiros capítulos, no livro da Gênesis ou no livro do Gênesis, nos seus primeiros capítulos, onde a gente tem esse registro de uma conversa entre Deus e um homem, na qual Deus diz ao homem: os teus desejos serão contra você e a você cumpre dominar os teus desejos. Irmãos e irmãs, nós precisamos ser bons auditores dos nossos desejos. Nós precisamos ser de um tipo de gente que vive levantando suspeição não apenas sobre os outros, mas cada um sobre si. Por quê? Porque nem tudo que nasce dentro de nós nasce para fazer florescer vida. Existem coisas que nascem dentro da gente que não são para a vida. Existem coisas que crescem dentro da gente que não são para o bem. Nem tudo o que nasce no solo do nosso coração deve ser alimentado. Porque, para usar uma linguagem religiosa, nós somos pecadores, nós temos um problema estrutural, um problema ontológico, um problema de ser. Nós temos um problema. E se nós temos um problema, nós não deveríamos negligenciar ou subestimar esse problema. É isso que Tiago está falando aqui. Tiago está apontando um caminho prático para a gente. Na prática, você sabe qual é o conselho de Tiago aqui? O conselho de Tiago é: antes de achar que o problema está nos outros, sonde o seu coração, porque de onde vêm as nossas guerras e as nossas contendas, senão das paixões que guerreiam dentro da gente. Não subestime os conflitos que você vive dentro de você. Não pense que dentro de você não existe uma versão sua que não precise ser domesticada. Não pense que você seja esse ser angelical que só faz coisas boas, cujos projetos são sempre maravilhosos. Suspeite de si. Não se tome, não vá para o extremo oposto. Não se tome como uma pessoa de onde não pode nascer absolutamente nada de bom. Não vá para esse outro extremo, sabe? De achar que não tem absolutamente nada de positivo em você. O outro extremo é tão pernicioso quanto o primeiro sobre o qual eu falava ainda há pouco. Mas não se julgue dono de toda a virtude, de toda a verdade, a ponto de você não precisar auditar os seus próprios desejos. Porque o que Tiago está dizendo é que às vezes a gente cobiça coisas que a gente não devia. Na verdade, cobiça é uma palavra que tem uma conotação muito negativa, né? Então, assim, a gente cobiça e a gente não tem porque a cobiça nos distancia daquilo que a gente deve almejar enquanto propósito de vida. A gente mata, a gente inveja, e aí aqui eu faço uso da interpretação de Jesus para o problema do homicídio. A gente mata de diversas formas, a gente inveja e a gente não consegue obter o que a gente deseja. Ou seja, Tiago não está descrevendo tudo o que a gente é, mas ele está descrevendo, parte do que a gente é. Parte do que a gente é isso, parte do que a gente é cobiça, é inveja, é pulsão de morte. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque senão a gente vai viver numa vida
de muito conflito, de muita guerra. E num tempo como o nosso, sobretudo num tempo como o nosso, nós precisamos ser convocados à serenidade, à sensibilidade, à sabedoria, à prudência, ao equilíbrio, ao bom senso. Nós precisamos cumprir essa vocação. Talvez a igreja há um bom tempo não tenha tido tanta necessidade de se empenhar pela construção do bom senso, da decência, da serenidade, da sabedoria, como ela precisa nos dias que a gente vive. Então leia esse texto de Tiago como uma convocação não para a guerra, mas para a paz, e para uma paz que se estabelece não quando eu consigo neutralizar os meus inimigos, que são os outros, mas para uma paz que é resultante da minha capacidade de neutralizar essa versão interna que eu carrego e que não contribui na construção de um mundo melhor. Ele avança e ele diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade de Deus? E que quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele nos concede graça. E é por isso que a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então Tiago linka esse conflito que a gente tem com uma descrição de profanação da nossa relação com Deus. Tiago aqui do verso 4 ao verso 6 me faz lembrar muito do profeta Oséias, que foi aquele profeta que se casou com uma mulher adúltera e com ela teve filhos, como uma espécie de metáfora, uma denúncia metafórica da relação do povo de Israel com Deus, na qual, ainda que sendo povo de Deus, aquela comunidade se prostituiu nessa relação, servindo a outros deuses. Depois você lê o livro do profeta Oséias, é um livro interessantíssimo. Tiago aqui se faz valer da mesma metáfora. Ele chama os servos de Jesus de adúlteros. Por quê? Porque em sendo servos de Jesus, ou seja, em sendo amigos de Deus, dentro da ótica da teologia de Tiago, essa gente estava se permitindo ser também amiga do mundo. Olha só que link interessante que ele faz. O que ele está dizendo é: quando a gente não audita os nossos desejos conflituosos e não se empenha para vencer essa versão bélica que a gente tem do lado de dentro, quando a gente não consegue ao menos se empenhar para controlar os impulsos da nossa carne, a gente, macula a nossa relação com Deus. Por quê? Porque ceder a esse desejo de fazer valer a natureza maligna e humana corresponde a, na teologia de Tiago, firmar uma amizade com o mundo. E mundo aqui é uma representação desse sistema maligno, satânico, antagônico ao reino de Deus. Então, o que Tiago está fazendo é mostrando para a gente que se nós não resistimos os desejos que nós temos de sermos belicosos, de sermos geradores de conflito, se nós não nos empenhamos na construção da paz, nós estamos, talvez sem perceber, traindo aquele a quem nós nos aliançamos, a saber, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e estamos nos fazendo inimigos de Deus porque amigos do mundo. É forte o que Tiago está falando, mas eu acho que é uma espécie de ruptura necessária na nossa consciência. É um discurso muito disruptivo. O que Tiago está fazendo é mostrando para a gente que não existe a possibilidade da gente assumir uma postura de sermos servos de Jesus e ao mesmo tempo sermos absolutamente e intencionalmente conflituosos nas nossas relações. Por quê? Porque esse paradigma de relacionamentos conflituosos e belicosos, e esse paradigma de relacionamentos que são relacionamentos pró-guerra, pró-violência, é um paradigma do mundo enquanto sistema antagônico ao reino de Deus e não um paradigma do reino dos céus. E aí, Tiago faz a gente se lembrar de um texto das Escrituras em que
a sabedoria diz, é a sabedoria do provérbio: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago cita um texto de literatura sapiencial, se não me falha a memória, Provérbios 3:34, depois você pode checar, e ele diz: nós precisamos ser amigos de Deus e não do mundo. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, ele dá graça aos humildes. E aí aqui ele linka os orgulhosos como aqueles que estão sempre dispostos a fazer guerra. Os sábios, a gente conversou sobre isso na série A Casa da Sabedoria, os sábios sempre trilham o caminho da humildade e não o caminho da soberba e da arrogância. O caminho da soberba e da arrogância é um caminho de antagonismo ao projeto e ao propósito de Deus para a humanidade. Aí Tiago avança e ele diz assim: portanto, irmãos e irmãs, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Aqui parece um pouco o discurso do profeta Isaías: busquem a Deus e ele se permitirá ser encontrado. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Aqui tem muita coisa interessante. Eu queria fazer uma pausa para a gente pensar nessa pequena teologia de batalha espiritual, se é que eu posso chamar assim, que Tiago apresenta nesses pequenos versos. Ele começa falando sobre esse conflito que há no mundo, aí ele transpõe esse conflito no mundo por um conflito que a gente vive do lado de dentro, como quem diz, o que acontece no mundo é um desdobramento da má gestão que a gente faz dos conflitos internos. E aí ele lembra a gente que dar vazão aos conflitos internos e extrapolá-los para os conflitos externos se configura em macular a nossa relação com Deus. E ele aponta aqui então um caminho para a gente consertar a nossa relação com Deus, sempre que a gente macula a nossa relação com Deus. Há uma lógica no discurso de Tiago. E qual é o caminho? É o caminho da sujeição a Deus. É interessante, muita gente lê a metade do verso, a segunda metade, que diz assim: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas a segunda metade do verso, ela está relacionada à primeira metade do verso. E é interessante a gente tentar ler a segunda metade a partir de uma pergunta, que é: como a gente pode resistir ao diabo para que ele fuja da gente? Bem, a resposta está aqui. O caminho é trilhando a jornada da sujeição a Deus. Então, como a gente vive essa experiência de buscarmos ser bem-sucedidos nas lutas que nós enfrentamos, nas guerras internas com os demônios que nos atormentam, ou nas guerras externas com as opressões, que nós experimentamos? Como a gente pode ser bem-sucedido nesses conflitos? Como é que a gente pode resistir ao diabo, ao adversário? Ao diabo enquanto essa figura espiritual, mítica, ou ao diabo enquanto essa experiência de antagonismo que a gente carrega do lado de dentro? Tá? Você pode ler também de forma metafórica como que a gente faz para resistir ao mal. Tiago diz, sujeitando a nossa vida a Deus. Então, olha só, está aqui uma teologia interessante, ou pelo menos uma semente interessante de teologia de batalha espiritual. A gente resiste ao diabo, não enfrentando o diabo e com uma obsessão pelo diabo e falando o tempo todo no diabo e amarrando o tempo todo o diabo. A gente resiste ao diabo cultivando uma vida de sujeição a Deus. Sujeição a Deus. Esse é o caminho para o enfrentamento e para a resistência de tudo aquilo que faz crescer ímpeto de maldade, quer pelo lado de dentro, quer pelo lado de fora. Eu resisto ao diabo me aproximando de Deus, porque ao me aproximar de Deus, ele se aproximará de mim. E tendo Deus perto de mim, não apenas enquanto essa figura simbólica, mas enquanto essa presença que permeia o meu ser, tendo Deus perto de mim, eu me purifico, eu limpo as minhas mãos, eu permito que a minha mente, que é dividida, seja consertada.
sabe, seja costurada. Eu tenho meu coração purificado, eu tenho a possibilidade de me entristecer como resultado dessa consciência profunda de que o pecado me faz me entristecer, mas em contrapartida, como consequência do fato de eu me entristecer pela gravidade do meu erro, do meu pecado, eu confesso a Deus a minha falha e eu choro e a minha alma é lavada e eu encontro então esperança e alegria. Tiago está mostrando para a gente um caminho que é o caminho do crescimento e da maturidade, o caminho que faz a gente abandonar essa espécie de vida que acha que a gente não precisa de confronto. A gente precisa de confronto, mas o primeiro confronto que a gente precisa não é aquele que é proposto pelo lado de fora, nas relações interpessoais. O primeiro confronto que a gente precisa é aquele que a luz do Evangelho faz acontecer dentro da gente, quando a nossa consciência é confrontada pela verdade do Evangelho, que nos faz perceber que há muitos problemas internos que nós vivemos, razão pela qual a gente precisa se sujeitar a Deus, para que a gente resista à maldade, e a gente precisa chorar pelo nosso próprio pecado e lamentar, para que então a gente encontre esperança, para que então a gente seja, como diz aqui o apóstolo Tiago, exaltado pelo Senhor. Percebe que Tiago aponta um caminho? Ele diz: há guerras, há conflitos, isso tudo está do lado de dentro, e a gente precisa levar isso a sério, e a gente precisa sujeitar o nosso coração a Deus, porque só em sujeição do nosso coração a Deus a gente percebe os nossos próprios erros e os nossos próprios pecados, e a gente se humilha diante do Senhor, e Ele nos exalta. E aí ele termina dizendo o que é a consequência natural de tudo que ele expôs. Irmãos, não falem mal uns dos outros. É isso. Quem sabe a gravidade do problema que carrega dentro de si com o pecado, não fala mal do outro, porque num português claro tem telhado de vidro. Tiago está mostrando para a gente que mais vale cuidarmos do nosso próprio coração do que nos empenharmos nessa jornada de falarmos mal da história alheia. Porque se há problemas nos outros que a gente consegue perceber, muito mais há em nós. É o que Jesus disse certa vez: você que percebe o cisco no olho do seu irmão, tira antes a trave do seu. Ou seja, Jesus faz com que a gente reconsidere as prioridades que a gente acaba escolhendo para falarmos dos temas da vida. Não que os temas dos problemas alheios sejam necessariamente desimportantes. É importante olharmos para os problemas alheios, até de forma pedagógica, se não para ajudá-los, porque eles estão distantes de nós e não tem nenhum tipo de ajuda que a gente possa oferecer, pelo menos para que a gente não cometa os erros que outros cometeram. Então que seja pedagógico. Mas mais importante do que a gente falar dos problemas alheios é a gente observar os nossos próprios. E é por isso que ele termina dizendo: não falem mal uns dos outros. Se você fala mal contra o seu irmão, ou se você julga o seu irmão, você fala contra a lei, você julga a lei. E quando você julga a lei, você não está cumprindo a lei. Você está se colocando como juiz. E existe apenas um legislador e juiz, que é inclusive aquele que pode salvar e destruir. Quem é você para julgar o seu próximo? Tiago termina com uma pergunta. Então o texto está aqui, irmãos e irmãs, para provocar a gente, na boa provocação que o Evangelho da Graça de Jesus é capaz de nos fazer. E ele nos provoca exatamente com essa reflexão. Vem cá, as guerras que há no mundo, as guerras que são noticiadas nas redes, nos jornais, as guerras que a gente presencia, as guerras que a gente vive no micromundo, nas nossas relações aqui, as guerras, os conflitos familiares, tudo isso que está entre os homens. De onde essas coisas vêm, se não de dentro de cada um de nós? E se elas vêm de dentro de cada um de nós, será que o caminho não é cuidarmos do que está dentro antes de acharmos que nós temos a solução para o que está fora? Será que o caminho não é cuidarmos do nosso próprio coração e levarmos a sério esse compromisso de fazermos morrer a nossa velha natureza e permitirmos que Cristo, no seu Espírito e pela sua graça, cresça em nós? Fazer o que o apóstolo Paulo disse, nos empenharmos por uma vida bonita de tal maneira que Cristo seja formado na gente, porque em fazendo isso nós nos distanciaremos do mundo enquanto esse sistema maligno e nós nos aproximaremos de Deus. As lutas são intensas, mas existe uma forma de nós resistirmos o diabo, nos sujeitando a Deus,
sujeitando o nosso coração a Ele, nos aproximando dEle, Ele se aproximará de nós, chorando pelo nosso pecado, permitindo que haja tristeza, não uma tristeza perene, mas aquela suficiente para fazer a gente reconhecer que sim, nós não somos pessoas perfeitas e precisamos de arrependimento. E ao fazermos isso, nosso coração será purificado, as nossas mãos serão lavadas e nós seremos exaltados. Exaltados não no sentido de sermos postos num lugar mais alto do que os outros, mas nós seremos tirados dessa condição de humilhação existencial, porque o simples fato de sermos perdoados por Deus pelos nossos pecados já é uma experiência de exaltação. Fomos tirados da miséria de uma vida esmagada pelo peso do pecado e fomos postos novamente nessa condição de vivermos a plenitude da humanidade, que é o que Cristo propõe para a gente. E por isso, por causa disso, nós não devemos nos colocar no lugar de juízes uns dos outros, acharmos que somos nós os juízes e os legisladores. Há um juiz e um legislador, aquele que é capaz de destruir e de salvar, aquele cujo Filho veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados e não para nos condenar. Portanto, irmãos e irmãs, não julguemos o nosso próximo, achando que a solução para os conflitos está sempre no caminho simples e fácil de dizermos aos outros: façam vocês isso e as coisas ficarão bem. Que a gente cuide do coração, afinal de contas, dele, disse Jesus, procedem tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que há em nós. Eu espero que esse encontro tenha abençoado a sua vida e eu oro para que você permaneça em paz. E até o nosso próximo encontro na semana que vem. Em nome de Jesus, um grande abraço para você e até lá.